Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje é o nosso segundo dia em que vamos nos empenhar em nos esvaziarmos de nós mesmos, tirando de nós tudo aquilo que não é bom para a nossa santidade. No dia de hoje, nós vamos procurar nos esvaziar de tudo aquilo que está relacionado à luxúria e vamos nos empenhar em nos espelhar no exemplo de Maria, para aprender a virtude da castidade, da pureza divina. O esplendor da Virgem Maria fez dela a criatura mais radiosa que se pode imaginar. O dogma da fé na virgindade perpétua, na alma e no corpo de Maria, envolve a concepção virginal de Jesus, por obra do Espírito Santo, bem como a sua maternidade virginal. Para resgatar o mundo, Deus tornou o corpo de Maria isento de pecado original. Todos nós nascemos com pecado original, por causa do pecado de Adão e Eva. Esse pecado a gente dissolve, desmancha com o batismo. Tá? Então, todos nós, quando nascemos com pecado original. Deus privou Maria de nascer com esse pecado, para que ela fosse pura mesmo antes da concepção. A Virgem Maria fazia tanta questão da sua pureza que ela só aceitou ser a mãe de Jesus depois que o anjo Gabriel lhe assegurou que ela não perderia essa virtude. E ainda, tornando-se mãe de Deus, ela seria ainda mais pura e mais agradável a ele. Nós devemos lembrar que Maria era quase uma menina, 14, 15 anos. E a preocupação dela era muito grande nesse sentido. Quando o anjo falou que ela ia ser mãe, ia engravidar, ela falou, como que eu vou engravidar se eu não quero perder a virgindade? Ela pensou isso. Mas o anjo disse que ela não perderia a sua virgindade e que ela seria concebida pelo Espírito Santo. E aí ela aceitou ser a mãe de Jesus. Maria foi uma criatura pura e casta durante toda a sua vida. Senhora da castidade, sempre virgem, mãe puríssima, sem apego algum às coisas do mundo, Deus era o primeiro em seu coração. Sempre teve o corpo, a alma, os sentidos e o coração centrados no Senhor. Tudo em Maria era Deus. Então nós vamos, no Tratado da Verdadeira Devoção, nós vamos encontrar no primeiro capítulo que fala dos princípios, em 2 princípios. O primeiro princípio diz que Deus quis servir-se de Maria na encarnação. E para isso ele fez tudo para ela ser pura, em condições de receber Jesus. E o segundo princípio diz que Deus quis servir-se de Maria na santificação das almas. Então, para ela ser exemplo na santificação das almas, ela teria que ser pura também. Por isso que Deus fez tudo para que ela fosse pura. Aqui no primeiro princípio está escrito assim: Deus Pai só deu ao mundo o seu unigênito por Maria. Suspiraram os patriarcas e pedidos insistentes fizeram os profetas e os santos da lei antiga durante 4 milênios, mas só Maria o mereceu e alcançou graça diante de Deus pela força de suas orações e pela sublimidade de suas virtudes. Porque o mundo era indigno de receber o Filho de Deus diretamente das mãos do Pai. Então, ele o deu a Maria, a fim de que o mundo o recebesse por meio dela. Vocês vão ler no capítulo 23, do 23 até o 25, que fala que Deus quis servir-se de Maria na santificação das almas. Vocês vão ler o seguinte: Deus Pai ajuntou todas as águas e denominou-as mar.
reuniu todas as graças e chamou-a de Maria. Todas as graças estão em Maria. Este grande Deus tem um tesouro, um depósito riquíssimo, onde encerrou tudo que há de belo, brilhante, raro e precioso, até seu próprio Filho. E este tesouro imenso é Maria, que os anjos chamam o tesouro do Senhor, de cuja plenitude os homens se enriquecem. Então Deus fez um tesouro de Maria. Deus Filho comunicou à sua mãe tudo que adquiriu por sua vida e morte, seus méritos infinitos e suas virtudes admiráveis. Fez com que ela fosse uma tesoureira de tudo que seu pai lhe deu em herança. É por ela que ele aplica seus méritos aos membros do corpo místico, que comunica suas virtudes e distribui suas graças. É ela o canal misterioso, o aqueduto, pela qual passam abundante e docemente suas misericórdias. Então, para ser o canal, para ser o vínculo entre Deus e os homens, só Maria. Ela que é a mais pura para transmitir todas essas graças. E Deus, Espírito Santo, comunicou a Maria, sua fiel esposa, seus dons inefáveis, escolhendo-a para dispensadora de tudo que ele possui. Deste modo, ela distribui seus dons e suas graças a quem ela quer, quanto ela quer, como ela quer e quando ela quer. E dom nenhum é concedido aos homens que não passem por suas mãos virginais. Então é Maria que nos dá todos os dons e graças. É por ela que nós recebemos todos os dons e graças. Tal é a vontade de Deus que tudo tenhamos por Maria e assim será enriquecida, elevada e honrada pelo Altíssimo, aquela que em toda a sua vida quis ser pobre, humilde e escondida até ao nada. Eis a opinião da Igreja e dos Santos Padres. Essa é a nossa ideia de hoje. Que Maria foi a pessoa mais pura e deve ser o nosso exemplo. Precisamos nos espelhar no exemplo de Maria, buscando nos afastar das impurezas, das imundícies do mundo e, ao mesmo tempo, procurar sermos mais castos em nossas resoluções, nas nossas relações. Todos nós temos acesso a tanta imoralidade, a situações tão vergonhosas e obscenas, e se não tivermos o firme propósito de permanecermos puros e castos no nosso corpo e na nossa alma, podemos sim sucumbir aos apelos do pecado, nos afastando do caminho das graças de Deus. Toda hora nós vemos em todos os lugares, na rua, até as crianças estão sendo expostas a esse vício, né? Nós vemos a atitude das crianças hoje em dia que não correspondem a uma atitude de criança. Por quê? Porque tem muita coisa ao nosso redor, abundantemente, estimulando a luxúria. Tá? E nós temos que ficar atentos, principalmente com os nossos pequenos, para que eles não sejam contaminados com esses maus que estão por aí. Precisamos avaliar os nossos hábitos, nossa maneira de vestir, nossa maneira de falar, nossa postura e a forma como nós nos relacionamos uns com os outros. Hoje em dia a gente vê que o vocabulário das pessoas é um vocabulário muito vulgar. Eu sei muito bem como que é isso, porque quando eu não era convertida, o meu vocabulário era muito vulgar. A gente fala muito palavrão, muita besteira, né? Tudo tem um duplo sentido. E a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de vocabulário, a maneira como se veste, principalmente quando a gente for num templo sagrado como a igreja, né? Não vestir qualquer roupa, né? A gente tem que pensar assim, eu vou me encontrar com Jesus, eu vou na casa dele, eu tenho que me posicionar, me vestir, falar, me comportar como uma pessoa que vai na casa de Jesus. Tudo isso a gente tem que se preocupar. Se percebemos que algo precisa ser corrigido, que façamos com rapidez e convicção, conscientes de que essa deve ser
a postura de um cristão. Pode acontecer, muitas vezes. Outro dia, mesmo lá na escola, eu estava conversando com um colega e o colega começou a falar um monte de besteira. Eu fui disfarçando e saí de perto. A gente tem que evitar. Na internet mesmo, às vezes a gente está trabalhando, fazendo alguma coisa, aparece alguma coisa que não é bom a gente ver. Simplesmente apague rapidamente, não fique vendo, não continue assistindo. Olha só, quando a Virgem Maria apareceu em Fátima, ela disse que os pecados que mais mandam almas para o inferno são os pecados da luxúria. Não porque eles são os mais graves, né, os piores pecados, mas porque são os mais frequentes. Ok? Todo batizado é chamado à castidade. Quando a gente se batiza, a gente reveste de Cristo, modelo de toda a castidade. Todos os fiéis de Cristo são chamados a levar uma vida casta, segundo seu específico estado de vida. No momento do batismo, o cristão se compromete a viver sua afetividade na castidade. Então agora a gente vai entender como que é isso na vida, tá? A pureza, a virtude corporal de Maria Santíssima trouxe a nossa salvação, que é Jesus. Por isso, nós devemos dar glória a Deus com o nosso corpo e não profanar o templo de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então a gente tem que pensar assim, se eu sou o templo do Espírito Santo, eu só posso fazer aquilo que condiz com o que está dentro de mim. Tá? Eu não vou em lugares que o Espírito Santo não pode ir. Tá? Então eu não faço coisas que o Espírito Santo não faria. Entendeu? Até que ponto a imoralidade faz parte da nossa vida? Muito, né? Toda hora acontece na nossa frente. A televisão, o computador, as piadas, as revistas e até as músicas têm sido instrumento na conquista da nossa vida eterna. Tudo está envolvendo sexo, imoralidade, prostituição, etc. Pois nossa alma é imortal. E não fomos criados para nos contentar com os prazeres passageiros. Então, esses prazeres são passageiros, tá? Não duram nem uns minutos seguintes depois, tá? Cenas pornográficas, comportamentos desgraçados, fantasias sexuais entram no nosso cotidiano o tempo todo. Qualquer dessas situações podem comprometer uma personalidade. Muda sim a personalidade, tá? A pessoa que está envolvida com essas coisas todas, ela tem uma maneira de ser, de falar, de andar, de vestir, de se relacionar, que é diferente da maneira do cristão, totalmente diferente. A personalidade do cristão é totalmente diferente. Mais que dominar os outros, nós temos que aprender a dominar a nós mesmos. É isso que nós estamos fazendo nesse período. Temos que nos afastar do que nos leva ao desrespeito ao nosso corpo. Peça para que a Virgem Maria, Nossa Senhora do Mundo, te encha com a virtude da pureza, com o auxílio da graça. Lembra que é ela que nos dá a graça? Então peça a ela para te dar a graça da pureza. Ela foi pura, sem mancha e sem ruga. Ela intercederá para que tenhas um pensamento casto, pois conhece a castidade, já que seu matrimônio com São José foi marcado por essa virtude. Esse casal, esse nobre casal, recebeu, além das forças necessárias para a realização dessa vocação, o dom do matrimônio, e também existia entre eles o respeito, a obediência, o companheirismo, o afeto. A virgindade ou a castidade não quer dizer renúncia de amor. Aqui é uma indicação para os que são casados, né? Algumas pessoas falam, então se eu for uma pessoa casta, eu não vou poder ter relação sexual com o meu cônjuge. Claro que não.
quando você casou, você recebeu a bênção de Deus, né? Então, entre você e seu cônjuge tem Deus. E o sexo no casamento foi criado por Deus para a geração de uma outra pessoa. Tá? Então, é uma coisa abençoada, tá bom? A carne é fraca, porém, a recomendação é orar e vigiar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos olhares, os gestos e as palavras. Devemos buscar no sacramento da confissão o sustento para as nossas fraquezas. Nós somos a carne é fraca, né? Nós erramos, é comum as pessoas cometerem erro. Para isso que existe o sacramento da penitência. Então, mesmo fazendo esforço, mesmo evitando o mal, evitando o pecado, às vezes a gente peca. É só buscar o sacramento da penitência, da confissão e voltar a ter a graça de Deus. O Catecismo da Igreja nos ensina que a vida sexual é legítima, adequada aos esposos. E entre os namorados, deve existir a preocupação de ter relações normais, calmas, sem extrapolar os limites da pureza. Entenderam? Hoje em dia nós vemos meninas de 14, 15 anos, às vezes até menos, grávidas. Por quê? Porque não tiveram um namoro santo. E aí ficam o resto da vida sofrendo por consequência de atos que elas não se preocuparam, não é mesmo? Então, hoje é isso que nós vamos nos preocupar, tá? Nós vamos nos preocupar em tomar cuidado com as nossas palavras, nossos gestos, nossos pensamentos, até pensamentos. Lá no ato penitencial, gente, pequei muitas vezes por pensamentos, atos e omissões, né? Então, a gente tem que tomar cuidado até com os nossos pensamentos, revira dentro de você tudo aquilo que ainda não é legal. Na sua família, como é que é o vocabulário entre vocês, né? Marido com mulher, pai e mãe com os filhos, filhos com as mães. Hoje em dia a gente vê os filhos falando com os pais de uma maneira tão rude, tão vulgar, que dá até tristeza de ver. Eu vejo com os meus alunos, por exemplo, a maneira como eles falam entre eles, eu fico muito triste, me dá vontade de chorar na hora, de tanta coisa ruim que eles falam. Imagina com a gente, né? Eles falam coisas horríveis para nós também. Então, durante esse dia todo, procurem buscar exemplo na castidade, na pureza de Maria. Procurem ser puros, o máximo que conseguirem. Se não conseguirem, busquem a penitência, tá? Peçam a Deus o perdão. Enquanto vocês não puderem conversar com o Padre, peça para Deus perdoar aquele erro que você cometeu. E aí a gente continua o nosso percurso. Hoje nós vamos ainda rezar as mesmas orações de ontem, tá bom? Vamos fazer as 2 orações de ontem. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta ou comentário, pode colocar aqui no grupo, tá bom? Que vocês tenham um bom dia de muita pureza e castidade.